Paz de Cristo, queridos alunos, e vamos agora dar continuidade à nossa aula, e nós estamos finalizando Heresiologia 1, tá? Nós estamos falando sobre seitas e heresias, e dessa feita nós vamos falar sobre a maçonaria, né? Há um assunto aí que poucas pessoas comentam, e nós vamos, nesse momento agora, tratar sobre esta seita, deixando claro, em primeiro lugar, que o nosso intuito não é desfazer das pessoas dessas seitas, né? Não se trata de uma questão pessoal, se trata apenas de um debate de ideias, no campo da ideia, né? E tratando-se de cristianismo, tratando-se de Bíblia, são doutrinas e heresias ensinadas que não coadunam com as Escrituras. E nós, como cristãos, temos esse dever de combater dentro do campo da ideia, sem agressão, sem violência. Então vamos lá. Introdução à maçonaria. Eu coloquei aqui, fiz algumas anotações, e também estou com um material nosso que os alunos já receberam, o livro que nós estamos trabalhando, né, esse Heresiologia 1, baseado num livro bastante interessante, um pouco antigo, e tem algumas anotações que eu também vou deixar disponível no grupo. Vamos lá. Primeiro, as questões de terminologias, né? O termo maçom vem do inglês, e aí eu sou péssimo em inglês, não sei se o meu amigo aqui, o Elton, pode me ajudar, mas o termo maçom vem do inglês, mason, e do francês, maçon. E o significado, né, a tradução dessas palavras é pedreiros. Do alemão vem também o mesmo significado, pedreiros. Lembrando que a ideia, a síntese, né, desses significados é cortadores de pedra, né, pedreiros, e a gente vai entender um pouco o porquê dessa ideia de pedreiros, porque nós estamos tratando a respeito de cortadores de pedra. O áudio tá perfeito aí, tá legal? Então, show de bola. Vamos seguir. Bom, gente, a maçonaria, ela tem 3 ideias fundamentais e que nós, como cristãos, concordamos. A maçonaria, ela tem 3 ideias principais: igualdade, liberdade e fraternidade. Essa é a ideia da maçonaria em si, né? Essas 3 ideias da maçonaria, que é a igualdade, a liberdade e a fraternidade, isso são as 3 ideias da maçonaria, e que nós, como cristãos, concordamos, né, com a igualdade, com a liberdade e com a fraternidade. Isso nós concordamos. Os maçons são uma organização secreta que tem para eles o pré-requisito de seleção homens de caráter, pessoas de boa índole, né? E isso é interessante porque a gente concorda com essas práticas, né? Com o caráter, com a boa índole, né? Uma vida salutar. E essa é a ideia que a maçonaria, de forma, né, de forma a grosso modo, assim, falando de forma rápida, ela vai se apresentando para as pessoas. E dentro desse conceito aqui, nós como cristãos, obviamente, concordamos. E eles não fazem distinção de cor, de raça e de religião. E aí o que acontece? Eles estão envolvidos e teve participação em muitas áreas sociais. Muita gente não sabe, mas a maçonaria está envolvida em várias e várias situações do campo sociológico, seja político, né, e tantos outros aí. A gente vai ver isso na nossa aula.
A sua origem, alguns vão dizer que a maçonaria ela vem do Egito. Outros vão dizer que ela veio de Salomão, ali de Irã, o Templo de Salomão. Porém, documentado, tratando-se de documento, é oficial, a maçonaria dá a data de 1717, na Idade Média, né, na Inglaterra, com a Corporação de Pedreiros. Lembra que eu falei? Eram construtores, o porquê, né, dessa palavra maçonaria. Eram construtores, arquitetos, pedreiros, homens envolvidos nesse viés, né, de construção, de catedrais e de prédios e de coisas que só eles ali dominavam essa arte, né, de trabalhar ali com pedras, forma de cortar, forma de fazer. Então, nasce na Inglaterra, em 1717, e essa corporação de pedreiros que foram responsáveis por várias construções magníficas, né? Essa data é reconhecida oficialmente pela própria maçonaria. Então, assim, várias pessoas vão colocar aí outros lugares para a fundação, mas tratando-se de oficialmente, nós estamos trabalhando com documentos oficiais, né, como a maçonaria de fato reconhece, e ela reconhece em 1717, né, o período aí na Idade Média, na Inglaterra, com a Corporação de Pedreiros, que foram aí, como eu falei, responsáveis por várias construções magníficas. Essa data é reconhecida, como eu falei, em documento, e esse grupo de pedreiros, arquitetos, dominavam a arte gótica. Eles tinham esse domínio, né? Essa questão de arquiteto, de construção, eles dominavam. E construir e edificar prédios e catedrais, como a Catedral de Notre Dame, que é uma catedral que foi construída por maçons, né? E isso aí é justamente o fruto, né, desse trabalho e desse conhecimento na área de construção, na área de arquitetura e por aí vai. E é só poderia aprender esta arte, só quem teria esse conhecimento sobre essas questões, as pessoas que eles quisessem ensinar, que faziam parte de um grupo seleto, faziam parte de um grupo fechado. Isso não era ensinado a qualquer pessoa ou qualquer um que quisesse participar. Então, a maçonaria ela iniciou já com esse lado secreto, porque eles não ensinavam a todo mundo, não era todo mundo que eles passavam esse conhecimento, mas para quem fazia parte daquele meio ali secreto, né? O grupo seleto deles. Por isso, todo esse mistério sobre a forma deles serem secretos. Você percebe que a maçonaria ela é bem oculta, né? Ela é bem secreta. E aí já no início, né, na introdução, na síntese histórica da maçonaria, a gente já vê o porquê que eles já começaram aí, em meio dessa forma deles passarem aquele conhecimento na época só para quem fazia parte do grupo, para quem fazia parte daquele grupo seleto. Deram então a origem à grande loja maçônica da Inglaterra, conhecido como maçonaria especulativa. A influência da maçonaria é uma coisa impressionante, porque no Brasil nós temos Marechal Deodoro da Fonseca, que era maçom, certo? Foi um militar, proclamador da República, e primeiro presidente do Brasil, maçom. Ele era grão-mestre da maçonaria quando ele proclamou a República. Olha aí a influência, né, a participação da maçonaria no nosso Brasil. Como eu falei, eles têm aí uma grande influência em várias áreas sociais. E aqui no Brasil, nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, foi o proclamador da República. Quando ele proclamou a República, ele era ali grão-mestre da maçonaria. Então, como eu falei, ela está espalhada nesses campos e a gente vai ver em outros segmentos e em outros líderes também a influência da maçonaria. Por exemplo,
Nos Estados Unidos opera mais de 15.300 lojas, né? Lojas é como eles chamam os lugares onde eles se reúnem para fazer seus rituais maçônicos. E temos aí mais de 33.700 espalhados pelo mundo. Então, a maçonaria ela tem aí ganhado um campo vasto. Claro que esse documento é um pouco mais antigo, provavelmente está muito mais do que isso. Nos Estados Unidos, a maçonaria teve influência também, não só aqui no Brasil, com as suas lideranças, como também na presidência dos Estados Unidos. Vários presidentes americanos eram maçons, certo? Destacando-se George Washington, né? Como muita gente conhece, ele foi aí também maçom, assim como vários presidentes dos Estados Unidos. Então, no Brasil, formaram uma loja na casa de Silva Alvarenga. Manuel Inácio da Silva Alvarenga, é o nome completo, foi um poeta brasileiro do século XVIII e início do século XX, e considerado um importante poeta da literatura colonial brasileira. Trabalhou também como advogado, jornalista e professor universitário. Nasceu na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais, e em 1749 faleceu na cidade do Rio de Janeiro aos 65 anos. Em 1814. Foi na Inconfidência Mineira da casa de Silva Alvarenga, que, na verdade, era uma loja maçônica, e lá foi justamente onde o mesmo se iniciou na maçonaria. Então, olha como a maçonaria ela tem essa influência, né, nos poderes, nas vertentes sociais. Como eu falei, quase todos os presidentes americanos eram maçons, certo? E são maçons. E aqui no Brasil, o nosso primeiro presidente e também o conhecido Silva Alvarenga, que na Inconfidência Mineira, na sua casa, na verdade, tinha-se ali uma loja maçônica e foi justamente aonde ele teve esse contato com a maçonaria. Outro maçom brasileiro bastante conhecido é o famoso Tiradentes, como muita gente conhece, né? Você tem aí a imagem, a bandeira, né, de Tiradentes com o nome Libertas, e tem uma coisa interessante aqui, gente, que a gente precisa entender, que lá na frente a gente vai dar uma estudada melhor, é sobre os símbolos maçônicos. E o famoso Tiradentes, lá no grupo eu vou botar a bandeira para vocês darem uma olhada. A bandeira que tem um triângulo maçônico, né? Aquele símbolo, aquele triângulo que tem ali é um triângulo maçônico, porque o Tiradentes era maçom. Patrono cívico do Brasil, além de patrono das polícias militares e polícias civis do Estado brasileiro, Tiradentes é nacionalmente conhecido por liderar a conspiração separatista, denominada Inconfidência Mineira, contra o domínio português. Quando a trama foi descoberta pelas autoridades, Tiradentes foi preso, julgado e enforcado publicamente. Então, mais um maçom, talvez muita gente não soubesse, e a bandeira que é usada está ali, o triângulo maçônico, um dos símbolos maçônicos. Dom Pedro I foi proclamado grão-mestre geral da maçonaria no Brasil. Para quem não sabe, o Dom Pedro I foi proclamado grão-mestre da maçonaria no Brasil. E muito mais que tem no material nós estamos trabalhando aqui no curso, e vários outros poderes, vários e vários outros homens que fizeram parte, que fazem parte da maçonaria. Então, Dom Pedro I também era maçom e recebeu aí o grau de mestre geral aí da maçonaria, bastante conhecido aqui no nosso país sobre nossas situações históricas, Dom Pedro I. A maçonaria tem influência em muitos papéis sociais, como eu falei, políticos, né? E tantos outros viés. E dentro desse contexto histórico, nós vamos trabalhar um pouco as doutrinas, o conceito, o que a maçonaria acredita, como ela enxerga Deus, como ela enxerga Jesus Cristo, como ela acha, o que ela acha sobre a Bíblia, o que ela pensa sobre vida após a morte. E nós vamos
fazer isso agora. Em primeiro lugar, vamos analisar como eles enxergam Deus. A maçonaria chama Deus de Gadu. Para eles, Deus é o grande arquiteto do universo. Eles não chamam Deus como nós cristãos, por exemplo. Para eles, é o grande arquiteto do universo. Eles sempre vão se pronunciar como grande arquiteto do universo. E eles vão usar aí o Gadu. Eles têm Cristo como um homem bom. Eles têm o homem como um interior divino. E o pecado, falta de caráter e ignorância da realidade espiritual. Essa é a base filosófica da maçonaria. A Bíblia, para os maçons, é apenas um símbolo, um enfeite da vida divina. Certo? E a vida após a morte, eles acreditam, eles são universalistas, então eles têm a ideia de que todos serão salvos, sem exceção. Então esse é o pano de fundo filosófico, né, de forma bem rápida, sobre esse conceito filosófico da maçonaria. Vida após a morte, para eles, todos serão salvos, pois eles têm aí um posicionamento universalista. Ao iniciar o cristão na maçonaria, que eles aceitam pessoas de várias religiões, e tem cristãos, infelizmente, que fazem parte da maçonaria, ao iniciar, o cristão ele deve renegar a Jesus Cristo e ser fiel ao seu mestre. Isso é um dos preceitos, um dos pré-requisitos de iniciação sendo cristão na maçonaria. Então, o que temos na maçonaria de doutrina para a gente começar a iniciar essa parte de fundamentação doutrinária? Primeiro, o juramento. Quando você entra na maçonaria, você precisa fazer um juramento. Que juramento é esse? O juramento é exigido pela maçonaria de ocultar e nunca revelar os segredos da maçonaria. Os 3 ritos, certo? Escócis, Adoniramita e o francês são aí os 3 ritos que o iniciante da maçonaria precisa fazer esse juramento ao se iniciar na maçonaria. O juramento do rito escocês, ele funciona de que forma? Olha que coisa maligna, gente. Olha que coisa interessante. Eu, fulano de tal, e aí ele fala o nome dele, juro e prometo de minha livre e espontânea vontade, sem constrangimento ou coação, sob minha honra e segundo os preceitos de minha religião, em presença do Supremo Arquiteto do Universo, que é Deus, e perante esta Assembleia de Maçons, solene e sinceramente jamais revelar os mistérios, símbolos ou alegorias que me forem explicados e que forem confiados. Senão, há um maçom regular, se eu faltar a este juramento, ainda mesmo com medo da morte, desde o momento em que cometa tal crime, seja declarado infame sacrilégio para com Deus e desonrado para com os homens. Amém. Amém. Esse é o primeiro... Essa é a iniciação de um maçom. Olha que coisa terrível, gente. Nós temos também, eles têm também, né? Eu tô falando nós, parece até que eu sou maçom, né? O juramento do rito Adoniramita. Acho que é assim a expressão que eles usam, não sei como é que eles usam a expressão, né? Tá tudo correto aí? Que existem 2 fontes aqui interessantes, mas eu vou ficar com essa daqui que os historiadores ficam mais com essa aqui, né? Os apologistas ficam mais com essa aqui. Então eu vou usar essa expressão Adoniramita. Neste rito, no momento em que o profano vai prestar o juramento, bebe o gole da taça sagrada, juro guardar silêncio mais profundo sobre todas as provas que for exposto minha coragem, se eu for perjuro e trair meus deveres, consinto que a doçura desta bebida se converta em amargor e o seu feito salutar em mortal veneno. Esse é o juramento Adoniramita.
A Bíblia condena esses tipos de juramentos. Juramentos praticados pela maçonaria são condenados na Bíblia. Se a gente for ver em Mateus capítulo 5, olha o que a Bíblia fala sobre juramento, gente. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 e o versículo 34. Mateus 5, 34. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência do maligno. Então, gente, a Bíblia condena esses tipos de juramentos. A Bíblia condena jurar até pela própria cabeça. A palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. Mas não fazer juramentos. A Bíblia condena esses tipos de juramentos. E quando um iniciante ele vai iniciar na maçonaria, ele começa fazendo esses juramentos. Então, a Bíblia condena esse tipo de prática. Deus na maçonaria. Eles creem na paternidade universal de Deus, portanto, Deus é o pai de toda a humanidade, independente de crença religiosa, sendo que Deus não se revela de forma específica, mas tão somente através da natureza e da consciência do homem. Não importa em quem você crê, pois em nada alterará sua posição para com o Pai, afirmam que está aberto um leque de escolhas onde você pode chegar-se a ele através de Buda, de Maomé e etc. Chamam a Deus de Gadu, o grande arquiteto do universo. Esta definição engloba todos os conceitos de Deus sustentados por todas as religiões. Olha que coisa interessante, gente. Olha como lá no início eles começam com uma falácia bonita, com uma coisa bonita, mas olha essa documentação. Nós precisamos entender que não existe vários caminhos para se chegar a Deus. Cristo é o caminho para se chegar a Deus. Não existe várias formas. Isso é uma heresia diabólica. Isso é o que o apóstolo Paulo chama de doutrina de demônios. E é isso que a maçonaria prega. Existem outras formas, existem outros caminhos, né? E isso ensina o panteísmo. Deus é tudo e tudo é Deus. Eles acabam caindo dentro do panteísmo. Para a maçonaria, Deus não é o criador da natureza, mas a própria natureza é Deus. Seus adeptos podem praticar o politeísmo. Ensina que o homem, que é maçom, é Deus. No livro Grau de Aprendiz e seus Mistérios, página 16, consta o seguinte: o maçom, o super-homem, pode dizer: no princípio era eu era com Deus, eu sou Deus. Olha que coisa terrível. Olha o que está escrito, gente. Isso aqui não é invenção de pregador, de teólogo, de pastor. Isso aqui é o que está escrito, certo? No livro Grau de Aprendiz e seus Mistérios, página 16. Consta o seguinte: o maçom, o super-homem, pode dizer: no princípio, eu era com Deus, eu sou Deus. Olha que heresia gourmet. Essa é uma heresia gourmet, certo? Essa aqui vai além. Essa tem umas coisitas a mais. Refutação bíblica. O homem é uma criatura de Deus. O homem não é Deus. Nós vemos isso em João capítulo 1, versículo 12, Romanos capítulo 8, versículo 15, Marcos 16, 15. Você tem aí no seu material. Deus se revela ao homem. Romanos 1, 19
a 20. Salmos 19 e o verso 1. João 1. E tantos outros textos que nós temos aqui no material, que você vai, como dever de casa, ler todos esses textos, fazer as anotações de vocês. Jesus Cristo para a maçonaria. Trata-se apenas de um fundador de religião para a maçonaria. Para a maçonaria, Jesus Cristo não é Deus. Para a maçonaria, não passa de um fundador de uma religião. Da mesma forma como Maomé, como Pitágoras, etc. Dizem que ele pregou a mensagem da verdade única. Todos somos filhos de Deus e Deus é o Pai de todos. Seu nome é eliminado nas orações. É proibido orar em seu nome. E leituras das Escrituras na loja, sendo que a discussão sobre Cristo é proibida na loja, o que ofende os judeus é a declaração do cristianismo que Jesus Cristo é Deus. Portanto, a maçonaria espertamente omite o nome de Cristo. Para os maçons, Cristo é considerado apenas um grande mestre de imoralidade. Não se pode mencionar os ensinos de Cristo sobre a vida futura. Para os maçons, Jesus Cristo, dos 12 aos 30, permaneceu com os monges do Tibete, sendo ali conhecido como o nome de profeta Issa. Olha quanta heresia. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando um maçom iniciante ele entra na maçonaria, muitas dessas coisas não é dito a ele na hora. Quando ele vai subindo de grau, quando ele vai chegando num grau maior, é que ele vai tendo acesso a essas coisas. Porque se você chegar para um maçom e disser que ele faz parte de uma religião, e ele for iniciante, ele vai dizer que ele não faz parte de uma religião. Que a maçonaria não é uma religião. Mas na maçonaria tem culto. Na maçonaria se cultua. Eles se reúnem para cultuar o arquiteto do universo. Então, se reúnem, se prestam culto, é uma religião, sim. Então, a maçonaria é uma religião, sim. Certo? Salvação para os maçons, como a gente falou, para a maçonaria a salvação é obtida por meio das obras. Ensinam que o caminho para a salvação não é por meio de Jesus Cristo. Esse caminho de obras é representado por uma escada, que representa em seus 3 primeiros degraus a fé, a esperança e a caridade, mostrando o meio de se avançar da terra ao céu, da morte para a vida, do mortal para o imortal. O homem por si mesmo se desenvolve o seu próprio conceito de Deus, chegando assim à salvação. A maçonaria promulga a ideia de que, através dos seus próprios esforços, o homem é aperfeiçoado e torna-se aceito perante Gadu, o grande arquiteto do universo. Vocês estão entendendo que há uma deturpação, há uma loucura, há uma influência diabólica e terrível que conduz os seus adeptos ao erro? A gente precisa entender que a salvação não é por meio de obras. Está no material de vocês, a fé e a esperança e a caridade da maçonaria não estão baseadas em Cristo, e sim nas obras humanas, as quais não podem nos purificar. Efésios 2. Efésios, capítulo 2. E o versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo, Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A salvação não é por obras. Quem faz isso aqui também são os espíritas.
Os espíritas também acreditam que através das suas obras eles conseguem alcançar salvação, conseguem alcançar essas coisas. Só que a Bíblia deixa claro para nós que a salvação não é por obras. A salvação, ela vem pela graça, pela fé em Jesus Cristo, pela graça que o Senhor Jesus nos concede. Então, isso a Bíblia deixa claro que não vem de nós. É dom de Deus. As pessoas precisam entender que a salvação não vem pelas minhas boas obras, mas pela graça. E a maçonaria, ela faz como o espiritismo. Coloca as obras, as práticas das obras, sabe? Ajudar o próximo, a caridade, para conseguir alcançar e evoluir nas questões espirituais. E aí entra o que a gente precisa concluir aqui, que é as refutações dessa ideia. A salvação não vem por nós, a gente já viu isso em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, está aí no material. Também Tito, capítulo 3, versículo 5. A salvação é por meio do novo nascimento. A gente vê isso em João 3, capítulo 3, versículo 1 a 16. Em nome de Cristo, você tem aí João, capítulo 14, versículo 6, Romanos 10, versículo 9 a 10. Um ato da graça de Deus. A salvação é um ato da graça de Deus. Romanos 11 e o versículo 6. O homem é pecador e precisa se arrepender de seus pecados. Romanos 3, 23 a 24. Essa é a base fundamental da salvação. Não existe outra base. O que passar disso é do maligno. Não existe mais base para isso. Certo? Não existe base para isso. Então, a Bíblia para os maçons. A Bíblia e a maçonaria, na Enciclopédia Maçônica de Cole, lemos a seguinte. A opinião maçônica prevalecente é a de que a Bíblia é apenas um símbolo da vontade. Opinião maçônica, olha a opinião maçônica. A Bíblia é apenas um símbolo da vontade. Lei ou revelação divina. Só se trata de um símbolo. E não que o seu conteúdo seja a lei divina, inspirada ou revelada. Até hoje, nenhuma autoridade tem mantido que um maçom deve acreditar na Bíblia ou em qualquer parte dela. Para a maçonaria, a Bíblia é uma das 3 grandes luzes emblemáticas, sendo colocada no mesmo patamar dos seus símbolos, esquadros e compasso. É dito como símbolo da vontade de Deus e é colocada apenas como objeto de decoração na loja. Quem está conosco estudou a matéria de bibliologia conosco, entendeu a importância e a infalibilidade das escrituras sagradas. E olha o que eles estão fazendo com seus adeptos, implantando na cabeça dessas pessoas a falibilidade da Bíblia. Mas a Bíblia é infalível. É a palavra de Deus. A Bíblia ela é inspirada por Deus e a única fonte para o cristão. Somente nela encontramos o caminho para a salvação em Cristo Jesus e a salvação. Vamos aqui para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16 diz assim: toda, aqui não está falando um pedaço dela, tá? Então, para quem vive dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, olha o que a Bíblia diz. Toda a escritura divinamente inspirada, inspirada aqui é teos pineutos, sopro, tá? Inspiração. Toda a escritura divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda, de Gênesis a Apocalipse, as Escrituras é a palavra de Deus. Certo? Então, fica aí de refutação. 1 Tessalonicenses,
capítulo 2, e o versículo 13 diz assim: Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Palavra de Deus, certo? Então, esse é um pouco do contexto da maçonaria, das suas doutrinas. Tem muito mais que a gente vai se encontrar no nosso ao vivo, né? Você que é aluno, que tem acesso aos vídeos e tem acesso aos materiais e tem acesso à nossa live lá através do Google Meet. Nós estaremos agora domingo ao vivo para finalizar essa matéria no bate-papo ao vivo. Então, você que é do YouTube, esse vídeo ele fica salvo para material aí de consulta dos alunos, mas só os alunos, aqueles que fazem parte da família Queiroz é que tem acesso à live conosco na segunda e no domingo para a gente estudar, debater sobre o assunto. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Deus abençoe sua vida e vamos que vamos, pois o nosso curso tem o propósito de fazer você entender melhor as Escrituras. Deus abençoe.